que vamos começar a aula. Na terça-feira tinha mais alunos, eu quero mais aluno aqui hoje. Quero me motivar para fazer isso aí. Na terça-feira tinha mais alunos. Vamos lá. Hoje, dia 4 de abril, é a segunda aula do curso de Hipnose e PNL. Um curso com uma proposta um pouco diferente. Ele é um curso online, ele é um curso interativo, a pessoa pode fazer perguntas, eu vou respondendo conforme o curso. E ele é um curso que ele não tem uma data definida, tá? Na verdade, como que eu estou pensando nesse curso? Eu vou cada aula, que são 2 aulas por semana, sempre às terças e quinta, às 8 horas. Ou eu estou pensando em mudar para 8h30, porque tem muita gente me pedindo para fazer às 8h30. Então, o que eu estou pensando é em trazer cada aula uma coisa diferente. Tá? E no todo a pessoa vai saber hipnotizar, vai saber muito sobre PNL, eu quero trazer muito sobre conceitos e tudo mais. Tá? Hoje a aula de 4 de abril, quinta-feira, é sobre regras da mente, teoria de estado e não estado e sobre o modelo de mente de Gerald Kein. Esperar mais 10 segundos. Marina foi aluna minha. Não, na verdade Marina foi aluna do Fernando do curso de PNL, mas que eu organizei. Boa noite, Marina, seja bem-vinda. Vamos lá, gente. Começando então, começa agora, neste momento, a segunda aula do curso de Hipnose e PNL aqui pelo Instagram ao vivo. Lembrando que se você está assistindo essa aula, seja ao vivo ou seja posteriormente, você pode ter essa aula gravada, basta mandar uma mensagem para mim que eu te passo todas as informações, tá bom? Então vamos lá. Hoje eu vou falar sobre regras da mente. Vou falar sobre teoria de estado e não estado e vou falar também sobre o modelo de mente de Gerald Kein, que é um modelo bem bacana para se explicar para as pessoas como que funciona a hipnose, como funciona a mente em si. Basicamente, o que eu quero falar? Vamos começar com as regras da mente, tá? Primeiro, essas regras não são uma regra, tá? Então, na verdade, Gerald Kein criou são 7 regras baseado nas suas próprias observações. Elas são regras de Gerald Kein que eu quero passar para vocês. Eu gosto muito dessas regras. Elas têm muito sentido, elas fazem muito sentido para mim. Para quem está começando na hipnose PNL, são regras que fazem você entender um pouquinho melhor sobre como que funciona a mente do ser humano, tá? Mas lembrando, essas regras não são regras, tá? Ela não é uma regra única e exclusiva, apenas a regra que Gerald Kein criou baseado nas suas experiências. Basicamente é isso, tá? E ele dividiu em 7 regras e eu vou passar aos poucos cada uma delas para vocês. Primeira regra. A primeira regra da mente de Gerald Kein é que todo pensamento ou ideia gera uma resposta física. O que implica essa regra que diz que todo pensamento ou ideia gera uma resposta física? Basicamente, o que essa regra nos traz é que os seus pensamentos podem afetar todas as funções do seu corpo. Basicamente é isso. Quer um exemplo disso? Preocupações em excesso acabam gerando dores no estômago de uma pessoa. Nós já ouvimos muito falar sobre isso, né? Estou preocupado e quando eu estou preocupada me gera essas dores no estômago, me gera um apertão, alguma coisa assim, certo? Baseado nessa regra, todo pensamento gera uma resposta física. E com o tempo, esse excesso de preocupação acaba transformando essa dor em até uma úlcera. Uma úlcera que foi gerada originalmente por um pensamento, que é o pensamento da preocupação. Olha a importância dos pensamentos no nosso dia a dia. Olha a importância dos pensamentos na nossa vida, né? Um outro exemplo, a raiva. A raiva, quando nós sentimos a raiva, nós acabamos estimulando nas glândulas adrenais o aumento de adrenalina. E isso vai fazer com que todo nosso corpo trabalhe e provocando várias mudanças nesse nosso corpo. Então, o simples fato de você ter uma raiva, que é algo na sua mente, faz com que o seu corpo produza um aumento de adrenalina e ter inúmeras mudanças no seu corpo, mudanças físicas mesmo, né? A ansiedade e o medo é um outro exemplo também de quando um pensamento acaba gerando uma resposta física. Por quê? Uma ansiedade e um medo, ele tende a gerar para você uma tensão, uma taxa maior de pulsação. Então, uma ansiedade e um medo, algo que está aqui, mais uma vez, é a prova de que você está gerando
uma alteração física em você. Então, quando uma ideia ou um pensamento tem um forte apelo emocional, isso tende a chegar na nossa mente inconsciente. E afirmar isso e acreditar nisso, acaba que quando se a mente der um sentido para isso, ela faz com que essas ideias fossem aceitas. E tendo essas ideias aceitas, você continua a produzir as reações. Ó, tem gente entrando aqui, deixa eu ver quem está entrando aqui. Bastante gente entrando aqui. Boa noite, pessoal que está entrando aí. Tem pessoas que já me falei com ela. Sandra, oi Sandra, falei. Marina, legal. Um monte de gente entrando aí. Então tá. Então quando a gente tem uma ideia e um pensamento que tem um forte apelo emocional, esse apelo emocional faz com que a gente acredite muito nessa ideia e nesse pensamento. Então a gente acaba que sentindo isso. E se essas ideias, que são apenas umas ideias, tá? E se essas ideias forem realmente aceitas, elas irão continuar a produzir todas as reações físicas. É isso que implica a primeira regra da mente. Partindo para a segunda regra da mente, tá? Depois, se vocês quiserem, eu posso até mandar por escrito isso, mas eu aconselho até quem está acompanhando a aula e anotando, que é bem interessante ir anotando também. A regra da mente número 2, o que ela implica? O que a mente espera que aconteça tende a ser realizado. Então, o que quer dizer isso? Nosso cérebro e nosso sistema nervoso, ele responde a imagens mentais, tá? Então, o nosso cérebro, nosso sistema nervoso está a todo momento respondendo a essas imagens mentais. Não importa se ela existe, se ela é algo externo ou se ela é uma autocriação. O nosso cérebro vai responder a isso. Quando nós criamos uma imagem mental, a mente inconsciente vai usar todos os recursos para realizar o plano para que aquilo aconteça. Então se a gente espera que algo aconteça, a nossa mente vai gerar tudo o que precisa para que aquilo aconteça. Porque ela é baseada nos nossos projetos mentais. Ela é baseada nas nossas imagens criadas mentalmente anteriormente. Tá? Quer um exemplo? Uma preocupação é uma forma de programar uma imagem que não queremos. Basicamente é isso. Preocupação é você programar uma imagem. Você está preocupado com algo, ou seja, está programando uma imagem com algo que não queremos que aconteça. Mas para o nosso inconsciente, o que ele vai fazer? Ele vai agir imediatamente para já cumprir para que essas imagens aconteçam. Então, quando a gente sente uma preocupação, o nosso cérebro vai entender que a gente está criando uma imagem e ele vai fazer de forma inconsciente e agir dessa forma inconsciente para que se cumpra essas imagens. Isso é muito interessante, né? Isso pode ser bem útil. Opa, mosquito. Isso pode ser bem útil, né, no dia a dia. A gente entender que, na verdade, o nosso cérebro, nossa mente inconsciente está reagindo às nossas imagens mentais. E o que será que estamos criando de imagens mentais? E como hipnólogo, é bom você entender isso também. O poder da criação de uma imagem mental. E esse poder de criação por imagem mental e resultado físico, tá? Ele é reconhecido por muitos médicos. É reconhecido que se um paciente espera ficar doente ou até mesmo morrer, a condição esperada tende a ser realizada. Nós vemos isso muito em casos de câncer, né? Tem pessoas que têm câncer, até então ele não sabia do câncer, mas de repente foi fazer um exame de rotina, e nesse exame de rotina ele acabou descobrindo que tinha câncer. E essa pessoa vem a óbito em 2 semanas. Por quê? Porque ela acreditou tanto naquela condição que ela acabou não lutando contra. Porque a imagem mental de que ela iria morrer fez com que a mente dela criasse essa condição esperada. Não é que se eu pensar que eu vou morrer, ou se eu pensar que eu não tenho doença, eu não terei doença. Mas o que nós criamos na nossa mente faz com que a nossa mente produz para que a gente crie algo bom ou ruim. Já partindo para a terceira regra. Se eu estiver falando muito rápido, me avisa, porque eu disparo para falar e não paro mais. Já a terceira regra de Gerald Cain, regra da mente de Gerald Cain, fala que a imaginação é mais poderosa do que o conhecimento. Como assim? A imaginação é mais poderosa do que o conhecimento. Qualquer ideia que seja acompanhada de uma forte emoção, por exemplo, raiva, ódio, amor,
Geralmente ela pode ser modificada ela não pode ser modificada através do uso da razão, tá? Quer um exemplo? Uma pessoa que tem depressão. A pessoa que tem depressão, ela tem um forte apelo imaginário ali, porque ela imagina, lá na mente dela existe isso de verdade, eu não estou falando que não existe a depressão, pelo amor de Deus, ela existe e é muito grave, mas na mente dela, ela acaba criando todas as condições necessárias para aquela depressão. Mas ela acredita naquelas imagens que ela cria mentalmente. O cérebro dela criou aquelas imagens e ela está acreditando muito naquilo. E ela sabe, de forma consciente, que, por exemplo, eu deveria ser feliz. De forma consciente ela fala isso, né? De forma consciente ela fala, eu deveria ser contente, eu deveria ser feliz, eu deveria abrir a janela e ver o sol. Ela sabe disso. Por isso que não adianta você ficar falando para alguém que tem depressão, por que você não vai viajar? Ou por que você não abre a janela e vai ver o sol? Essa pessoa de verdade, de forma consciente, ela sabe disso. Ela sabe que é isso que ela tem que fazer. Mas a imagem mental é mais poderosa. A imaginação dela é muito mais poderosa do que esse conhecimento. Então não basta ela ter o conhecimento de que é sorrir para ser feliz. Porque lá dentro, internamente, na mente mais inconsciente dela, ela tem uma imagem mental e ela acredita nessa imagem mental. Isso faz com que ela imediatamente não consiga sair daquilo. É o caso também de livros de autoajuda, né? Livros de autoajuda. Não adianta nada a pessoa ler um livro de autoajuda, agora eu tenho conhecimento, eu sei o que eu preciso fazer. Se ela não mudar algum processo através de uma emoção ou através de uma imagem mental real, que ela acredite naquilo, não adianta ela ler nenhum livro de autoajuda. Não adianta ela fazer nenhum tipo de terapia, tá? Então ela precisa acreditar muito, criar essa imaginação, porque ela é mais poderosa do que o conhecimento. Então só ler um livro de autoajuda não é sinônimo de que você vai ter o que você está querendo no final do livro, tá? Por isso que às vezes eu estou um pouco crítico com o livro de autoajuda. Não que eles não são bons, eles são muito bons. Mas é importante que a mente da pessoa esteja pronta para aquilo. Porque do contrário pode acabar gerando uma certa frustração. Imagine que uma pessoa lê um livro de autoajuda e no livro de autoajuda fala para ela fazer autoafirmação, né? E ela vai lá fazendo aquelas autoafirmações. Só que mentalmente, lá no cérebro dela, ela está criando imagens que ela não é feliz. Por mais que ela esteja todo dia fazendo aquele trabalho, acompanhando exatamente, tendo todo o conhecimento do livro, mas mentalmente ela está criando uma imagem de que ela não é feliz, não vai adiantar nada ela ter conhecimento, não vai adiantar nada ela fazer aquela repetição, porque ela não está acreditando. A imagem mental dela não está positiva. E é isso que implica a regra número 3 de Gerald Cain. Só ver quem está entrando. O pessoal falando esse assunto me interessa, legal. Pessoal, se tiver alguma pergunta e eu não consegui responder pessoalmente, porque o meu celular, como eu não enxergo muito bem, eu pus um outro celular aqui para ir acompanhando, tá? Mas aí, porque aquele celular é melhor para gravar e como eu vou divulgar essas aulas posteriormente, então eu peguei um celular melhor para gravar e estou com um outro celular aqui para ver as mensagens. Então quando vocês verem aqui, eu estou vendo a mensagem do lado, tá bom? Tá com 9 pessoas aí online. Como eu estou sem óculos, porque eu coloco o óculos, fica reflexo, fica ruim. Quem vê na imagem acaba ficando um reflexo nos meus olhos, acaba ficando ruim, tá? Então vamos lá, continuando com as regras da mente. Vamos partir para a regra da mente número 4. A regra da mente número 4 diz o seguinte: uma vez que uma ideia foi aceita pela mente inconsciente, ela permanece até que seja substituída por outra ideia. Vou repetir essa regra que ela é bem interessante. Uma vez que uma ideia foi aceita pela mente inconsciente, ela permanece até que seja substituída por outra ideia. Basicamente, o que é isso? Se você pensar em hábitos, tá? Os hábitos são formados assim, tá? Primeiro você cria um pensamento e depois você cria uma ação. Quer um exemplo? Alguém que fala assim, eu como porque comer me acalma. Isso é um hábito fixo de pensamento. Não é um hábito de comer, é um hábito de pensamento. Por quê? Porque ele pensa que comer vai acalmar ele. Então, quando ele pensa, ele imediatamente cria uma ação. Mas o pensamento vem antes. Então, se o pensamento vem antes,
Se você substituir esse pensamento por outro pensamento, de forma mais profunda, né, acreditando nisso mesmo, você pode mudar um hábito. É assim que se muda um hábito, tá? Então, por exemplo, sempre que alguém fala assim pra mim, eu bebo, é um hábito beber. Eu fumo, é um hábito fumar. Na verdade, antes de fumar, ele gerou um pensamento que aquele fumar ia causar calma, ia causar companhia. Então, cuidar do pensamento, por isso que a hipnose é tão poderosa, porque ela cuida dessa parte do pensamento, ela cuida dessa parte da imaginação, tá? Então, foi criado antes, o hábito ele foi criado antes do pensamento, é rápido. Não é alguém que fala assim, eu estou pensando agora que daqui a pouco eu vou precisar comer alguma coisa. Não é assim, é rápido, tá? Mas antes de uma ação, vem um pensamento. Então, o hábito é pensamento que gera uma ação logo em seguida. Alguém foi verdade aí? Beleza. Sulane, oi Sulane. Sulane é uma queridaça, uma das pessoas mais competentes que eu já vi na área de desenvolvimento humano, estuda pra caramba. Tem algumas pessoas que eu gosto bastante e a Sulane é uma delas. O bom de estar onde eu estou, assim, nessa área que eu estou, ter essa paixão, é que eu conheço pessoas como a Sulane. Conheço pessoas muito, assim, no meu círculo de amizade tem pessoas que eu considero fodas pra caramba. E a Sulane é uma delas, tá bom, Sulane? Um grande beijo pra você. Vamos lá. Então, sempre haverá uma oposição a substituir uma nova ideia, tá? Por exemplo, eu tenho uma ideia de que toda vez que eu preciso me acalmar, eu vou comer. Sempre sua mente vai criar uma oposição quando você pensar em algo contrário, tá? Sempre. Por isso que é difícil mudar um hábito. Mas se você entender que é um pensamento que está gerando um comportamento, facilita um pouco. Mas quando você pensa assim, mas eu não vou comer agora para me acalmar, eu vou respirar. A sua mente automaticamente vai criar um pensamento oposto a isso. Vai falar, não, mas você precisa comer, porque é comer que faz você se acalmar. Aí você vai lá e acaba comendo, tá? Então essa luta constante existe sim. Mas o que é mais interessante dessa regra número 4 de Gerald Cain é que a partir do momento que você substitui, já está feito. Substituir um pensamento já está feito. O outro já não existe mais, tá? E não importa se o outro tá aí há 30 anos, 40, faz 40 anos que eu penso assim. Se você o substitui, imediatamente ele é aceito, tá? E aceito ele faz com que o outro seja extinto. Então, não importa. Só que também tem um porém. Esse pensamento pode ser substituído por outro a qualquer momento. Então, por isso que é uma busca constante, sabe? Saúde mental é igual tomar banho. Você tem que estar fazendo todos os dias. Porque nós vamos mudando esses pensamentos. E como diz essa regra, um pensamento tende a permanecer até que seja substituído por outra. Uma ideia tende a permanecer até que seja substituída por outra. A Sulane, pois que lindo, gratidão. Desculpa o delay, é que demora um pouco para chegar aqui para mim, tá? Vamos lá. Falando agora da regra número 5 de Gerald Cain. A regra número 5 implica em que cada sugestão atendida cria menos oposição à próxima sugestão. Isso você pode usar como terapeuta, isso você pode usar no seu dia a dia, isso você pode usar, inclusive, porque mais para frente a gente vai começar a entrar muito mais no como hipnotizar e tudo mais, você pode utilizar isso numa rotina de hipnose, tá? Quando eu for falar um pouco sobre loop hipnótico, ele está muito fundado nisso aí, né? Ele tem muito a ver com fundado, não, tem muito a ver com isso aí, que você começa com sugestões que são mais fáceis, para que vai aumentando as sugestões, porque sempre que você tem uma sugestão que é aceita, ela é atendida, facilita a próxima sugestão, que facilita a próxima. Isso chama-se loop hipnótico. Você vai criando um looping, certo? Então, em outras palavras, é basicamente isso. A sua mente inconsciente vai tornar mais fácil para que próximas sugestões sejam aceitas e postas em práticas. Basicamente é isso. Beleza? Essa regra número 5, eu vou falar muito dessa, na verdade não vou falar sobre essa regra, mas eu vou falar muito sobre algo parecido na parte que eu vou falar sobre looping hipnótico, que é bem interessante. É uma técnica criada por James Tripp, de looping hipnótico, que é bem bacana. Beleza, vamos para a próxima regra, ver se tem alguma mensagem. Tranquilo. Jane Pimentel,
Jane Pimentel, esposa do Bombonato. Bombonato é um grande amigo meu também. É bom que veio um monte de gente que eu conheço, né? Um monte de gente que é amigo e amigos novos também surgindo. Como alguém pôs. Joana Dark me acompanha sempre também. Obrigado, Joana Dark, por estar mais uma vez aí. Vamos lá, falar agora da regra da mente número 6. A regra da mente número 6, basicamente o que ela diz? Um sintoma emocional induzido tende a causar mudanças orgânicas se persistir por tempo suficiente. Então, quando você tem um sintoma emocional que você induziu esse sintoma, você causa mudança orgânica se persistir com esse tempo suficiente. Vou explicar, acho que ficou um pouco confuso aqui, né? Nós, seres humanos, somos uma mente e um corpo, tá? Os dois não podem ser separados. Não tem jeito de, eu sou só mente, eu sou só corpo. Por isso que é importante você cuidar dos dois. Você ter um bom relacionamento entre mente e corpo. Tem até uma frase, mente sã, corpore sano, né? Que é muito, muito bacana. Então, corpo e mente basicamente é a mesma coisa, tá? Eles são um todo, tá? Então, se você continuar a temer problemas de saúde ou falar constantemente sobre os seus problemas, por exemplo, no estômago, eu tenho um estômago nervoso, eu tenho muitas dores de cabeça e tudo mais, em algum tempo as mudanças orgânicas irão acontecer, tá? Porque o seu pensamento está te levando para aquilo. Então é isso que implica a regra número 6, que se você ficar, mesmo que seja algo induzido, tá? Um sintoma emocional induzido, se você persistir por muito tempo, por tempo suficiente, você vai acabar causando uma mudança orgânica em você também. E a regra da mente número 7, é a última da regra da mente. Já está dando quase o tempo, eu estou acelerando aqui porque eu pus muita coisa na aula de hoje e eu acho que não vai dar tempo porque eu quero cumprir exatamente com o horário. Mas se não der tempo, terça-feira eu continuo da onde eu parar, tá bom? A regra da mente número 7, basicamente ela fala que ao lidar com a mente, o maior esforço consciente terá a menor resposta inconsciente. O que é isso? Quanto mais você trazer a coisa para a consciência, menor é a resposta do seu inconsciente. Por exemplo, você provavelmente já ouviu falar de força de vontade, né? A força de vontade, tá? Se ela for algo muito consciente, esquece, não é força de, não existe isso aí. Eu vou agora ter uma força de vontade e vou pegar o caderno e vou pegar e vou escrever isso, Tá? Se isso for consciente, se for algo consciente, enquanto isso aí não for uma mudança interna sua, enquanto isso não for uma mudança inconsciente, não vai ter a menor resposta, tá? Então, se for algo muito consciente, não vai ter resposta. Voltando a falar de livro de autoajuda, é por isso que em algumas pessoas não dá resposta, não dá resultado um livro de autoajuda, ou um processo de autoajuda e algum trabalho emocional. Não porque o trabalho emocional ou o livro de autoajuda não é bom, mas sim porque se for algo muito consciente, se a pessoa levar essa questão muito para o consciente, não acreditar de verdade, porque o acreditar, daqui a pouco eu vou falar para vocês sobre isso, sobre essa barreira de nível crítico, o acreditar faz com que entre no inconsciente. Então, se for algo muito consciente, a tendência é que tenha a menor resposta possível no seu inconsciente. Imagina, por exemplo, alguém chega, eu faço às vezes, né? Faz um tempinho que eu não vou, mas eu já fiz bastante street hipnose, que é hipnose de rua, né? Para divulgar um pouco da hipnose, para acabar aqui desmistificando muita coisa. E é comum chegar, às vezes, uma pessoa ver lá que eu estou lá fazendo hipnose, ela fala, nossa, eu quero muito isso. Eu quero muito. É o que eu falei de força de vontade. Ela está cheia de força de vontade para ser hipnotizada. Só que aí, durante o processo, nada acontece. Por quê? Porque o que ela queria muito era de forma muito consciente. Na hora do processo, ela não acreditou tanto nisso. Por algum motivo, tem vários motivos. Que podem ter gerado isso. Mas de alguma forma ela ficou com um processo muito consciente. E como diz essa regra, o maior esforço consciente vai fazer com que você tenha menor resposta inconsciente. E é isso que acontece quando você vai tentar hipnotizar alguém que parece que quer muito, ela lá de alguma forma fala, não, mas eu quero, eu já vi vídeos assim, eu quero muito, só que na hora do processo ela está querendo muito trazer a questão consciente.
o que ela acredita que deve acontecer de forma consciente. Então ela acaba não se entregando para o processo como deveria ser. Muitas vezes, mas essa pessoa não pode ser hipnotizada porque ela está querendo trazer muito para a consciência. Mais para frente eu vou falar sobre teoria de estado e de não estado, tá? Se for pela teoria de estado, ela mantém a consciência, ela não vai atingir as ondas necessárias. Daqui a pouco eu vou explicar um pouco melhor. Mas pela teoria que eu gosto bastante, que é a teoria do não estado, é possível sim ter resultados com essa pessoa também, tá? Lembrando que essas regras que eu passei para vocês, essas 7 regras aqui, são regras de Gerald Kein, tá? Gerald Kein baseou essas regras nas suas observações. Ele trouxe essas regras nas suas observações. Eu concordo muito com muitas, com quase todas, e tem algumas que eu discordo em alguma coisinha. Mas são regras que é importante quem está começando na hipnose, quem está estudando a mente aí, para ter um parâmetro para já começar os seus estudos. Mais para frente vocês vão perceber que no curso, durante o curso, eu vou trazer algumas coisas e depois eu vou refutar a coisa que eu acabei trazendo, tá? E eu vou falar, lembra que eu disse sobre isso e tal? Agora eu vou trazer dessa maneira. Por quê? Porque você precisa ter várias visões sobre o processo de hipnose, tá? Hipnose, existem inúmeras formas de se acreditar no processo de hipnose, tá? Basicamente, hipnose é clássica e ericksoniana, mas aí já se criaram vários braços para isso, tá? Então, durante o curso eu vou explicando um pouco melhor. Alguém pôs uma caretinha ali. Se alguém tiver alguma pergunta, deixa eu só baixar aqui para ver. Ó, o Jorge Porto está aí hoje de novo. Legal. Se alguém tiver alguma pergunta, eu termino as 7 regras da mente agora, tá? E eu vou partir para o próximo próximo tema, que é o modelo da mente de Gerald Kein, tá? Para passar para o próximo tema, mais uma vez, como eu disse, eu estou hoje começando com as 7 regras da mente de Gerald Kein e vou passar agora o modelo da mente de Gerald Kein. Eu só vou virar a câmera aqui, só para ficar mais fácil, que eu quero mostrar um desenhinho para vocês aqui no computador. Opa, eita, quase que desliga tudo aqui. Vamos lá, deixa eu virar. Ixi, onde virei? Opa, aí. Aqui, beleza. Esse aqui é o modelo da mente de Gerald Kein. Eu gosto bastante dele para uma explicação, tá? Quando você vai fazer uma explicação para o seu cliente, esse modelo é bem útil. Deixa eu dar um zoomzinho aqui para ficar aí, bonitinho. Beleza. Vamos lá. Basicamente, ele divide a mente em 3 partes, tá? Lembrando que essa divisão realmente não existe. Esse modelo é um modelo teórico, tá? E esse modelo teórico, obrigado, Robson. E esse modelo teórico, tá, é para facilitar a compreensão, por exemplo, quando você vai explicar para alguém sobre como que a hipnose age, tá? Então vamos lá. Se você perceber, vai tremer um pouquinho, ó. Aqui do lado de fora é a parte consciente, tá? Existe uma faixinha azul aqui que é chamada de fator crítico. Aqui dentro é o subconsciente e aqui é o inconsciente. O que seria esse consciente, que é a parte de fora? O consciente, ele é responsável pela sua memória de curto prazo, ele é a sua parte mais analítica, ela é pela sua parte analítica, pela sua força de vontade. Lembra que eu falei da força de vontade ali? Ela existe na mente consciente, mas lá no seu cérebro, na sua mente inconsciente, ela acaba que não existindo, tá? Por isso que eu falei que ela nem existe de verdade para você. Ela é responsável pela sua atenção e pelo seu raciocínio lógico. Isso é o que o seu consciente faz. Lá no meinho tem o inconsciente. Inconsciente, o que é a responsabilidade do inconsciente? Algumas teorias não dividem, tá? Se você for pegar Freud, por exemplo, ele divide entre mente consciente e inconsciente, tá? Ele não tem essas 3 divisões. Mas esse modelo eu gosto bastante porque ele fica fácil para explicar. Inconsciente seria responsável pelo sistema nervoso, pela respiração, batimento cardíaco. São coisas que, de certa forma, você acaba não controlando diretamente,
tá? Você não consegue falar assim pro seu coração. Coração para de bater. Isso não acontece. Então, de certa forma, o seu inconsciente ele é responsável por isso, tá? E subconsciente, o que é subconsciente? É todo o resto. Subconsciente eu costumo comparar muito como se fosse um computador que você tem um HD. O subconsciente é como se fosse esse HD, onde você guarda todas as informações. Então, no subconsciente existem suas memórias, existem as memórias permanentes, né? Lembrando, porque as memórias de curto prazo ficam no consciente. Existem seus hábitos, o hábito é algo subconsciente. E existe sua autopreservação, por exemplo, suas emoções também. Ali no subconsciente, nesses arquivinhos, é um lugar que você guarda suas memórias, suas emoções, seus sentimentos. Basicamente é aquilo ali que é o que você é, tá? Você basicamente é o seu subconsciente. Depois eu respondo as perguntas que estão vindo aí, pessoal. Basicamente, a hipnose, onde ela vai atuar? No seu subconsciente. Mas como que a hipnose atua nesse subconsciente? Lembra que eu falei para vocês sobre essa barrinha azul aqui, ó? Essa barrinha azul? Essa barrinha azul é a chamada fator crítico, né? Na verdade, ela é faculdade crítica. Faculdade crítica, ela é uma característica natural do ser humano. Nós, seres humanos, nós temos uma faculdade crítica. Quando somos crianças, nós acabamos tendo ela um pouco mais rebaixada, né? Nós não criticamos tanto as coisas. Talvez por isso que aprendemos tanto, né? Conforme vai passando o tempo, essa faculdade crítica ela vai ficando um pouco mais exigente, vamos dizer assim. A gente pode fazer, se eu falar de uma forma metafórica aqui, a gente pode falar que essa faculdade crítica é, na verdade, como se fosse um soldadinho, tá? É ela que deseja o que deve ou não passar para o seu subconsciente. Ela é o que deseja o que deve ou não sair do consciente e ser aceito como uma realidade. Por quê? Na nossa mente, ela não sabe a diferença entre realidade e imaginação, tá? Se você pedir para uma pessoa imaginar um telefone ou ela olhar para esse telefone, lá para sua mente não existe diferença. Ah, mas eu estou de olho aberto, eu estou vendo o telefone. Tá bom. Tem ali captação de luz que vai mandar uma mensagem através do seu globo ocular que vai captar essa luz, vai mandar uma mensagem para o seu cérebro. Seu cérebro vai interpretar essa mensagem e vai imaginar o telefone. Basicamente é a mesma coisa de você de olhos fechados em processos cerebrais, tá? Basicamente é a mesma coisa. E a hipnose ela vai atuar nesse subconsciente através de inibir o fator crítico. Basicamente é isso que a hipnose faz, através de técnicas que são naturais do ser humano. Então, essas técnicas, elas são naturais do ser humano. O ser humano já faz isso normalmente, tá? Eu costumo dizer que os problemas que as pessoas têm, na verdade, são hipnose. Por quê? Porque eles acreditam no problema e o problema se torna real. Não porque não exista a doença, mas de tanto acreditar naquilo, aquilo se torna, às vezes acaba ficando potencializado no dia a dia. Então, basicamente, a hipnose é isso. É inibir esse córtex pré-frontal, que é chamado na teoria de Gerald Cain de fator crítico, tá? Passou do consciente para o subconsciente, você consegue alterar memórias permanentes, você consegue alterar hábitos, você consegue alterar suas emoções, tá? Lembrando que alterar memórias permanentes não quer dizer que eu vou apagar uma memória. Na verdade, eu vou dar um novo significado para isso, tá? Então, quando você altera uma memória permanente, você não muda o que aconteceu de verdade. Você muda a percepção daquilo, ou seja, você ressignifica aquilo, tá bom? Deixa eu só virar mais uma vez aqui. Eita, como que vira aqui? Novamente. Aí, só caiu minha caneta aqui. Beleza. Esse é o modelo da mente de Gerald Cain, tá? Quem quiser ter ele como imagem, eu mando uma mensagem para mim. Depois no final aqui eu vou deixar o número do WhatsApp. Toda aula eu deixo o número do WhatsApp. Então aí vai ter uma pessoa que é a que responde por esse WhatsApp aí, que vai responder e vai mandar a mensagem, e vai mandar a imagem. Então, se você quiser ter essa imagem, tá? Mas se você pesquisar no Google também, tem modelo de mente de Gerald Cain,
facilmente você encontra esse modelo também na internet. Ele não é verdade absoluta, na verdade ele é apenas como se diz, algo para que quem está começando, na verdade não quem está começando, eu acho que muita gente usa isso, eu uso ainda hoje isso, eu já estou há alguns anos na hipnose, porque ela é uma forma fácil para ser compreendida para pessoas que estão querendo participar de um processo de hipnose, tá? Então, a pessoa querendo participar de um processo de hipnose, fica fácil para ela compreender a partir desse... Só ligar o outro celular aqui para ver se tem alguma mensagem de vocês. Beleza, pouquinho de novo. Fechou. Ela consegue compreender de forma mais fácil e de forma mais rápida, tá? E tá dando 40 minutos aqui quase de live, eu tenho que no máximo 45, que é o que eu me programo, tá? Eu vou falar agora um pouco sobre duas linhas teóricas de hipnose, tá? Que são as duas principais linhas teóricas aí de hipnose. Tem uma linha que acredita na teoria de estado e tem uma linha que acredita na teoria de não estado. Só deixa o celular que tá quase caindo ali. Os defensores da linha de estado, eles acreditam que existe um núcleo da hipnose em um estado de consciência, tá? Basicamente é isso. Então eles acreditam que a hipnose acontece por uma alteração do estado de consciência. Já quem acredita na teoria do não estado, o que ele acredita? Que não há um processo psicológico, que não há um processo psicológico, não, que não há uma mudança alterada de consciência ali. Ele acredita que na verdade é um processo psicológico e que esse processo psicológico é algo mais mundano, sabe? É algo mais, como se diria, comportamental. Então, quem acredita na teoria do não estado, acredita muito nisso, que é um processo mais comportamental, a hipnose em si. Eu gosto bastante da teoria do não estado, mas em muitos momentos eu acredito na teoria do estado também, tá? Mas se fosse obrigatório, mas não existe essa obrigação, Thiago, você tem que escolher uma para seguir, eu seguiria a do não estado, mas de certa forma é a que mais condiz com a minha realidade, tá? Então, porque principalmente por essa questão de falar que é mais uma questão de comportamento, ela não fica tanto presa na fisiologia do transe. Vai ter aula mais pra frente que eu vou comentar sobre fisiologia do transe também, tá? Beleza. O que seria a teoria do estado, né? A teoria do estado, basicamente, ela se baseia em frequências cerebrais. Nós, seres humanos, nós temos frequências cerebrais, que é beta, alfa, teta e delta. Isso, beta, alfa, teta e delta. Isso, tá? A onda beta é a onda do alerta, é a onda que nós estamos no dia a dia, sabe? O dia a dia, a correria e tudo mais, nós estamos em ondas beta, tá? Aí existe a onda alfa, que é uma onda com frequências um pouco mais baixa. Quando nós estamos em estado de vigília, usamos muito estado de vigília na hipnose, tá? Para quem acredita no não estado. Então a gente trabalha muito em estado de vigília. E ela também acontece, essas ondas alfa, elas acontecem em estado de relaxamento. Em estado de relaxamento também acontece essa onda alfa. A pessoa está ali relaxando, ela está em onda alfa, tá? Já a onda teta é quando já está num transe mais profundo. Para os defensores da teoria de estado, é aí que acontece a hipnose de verdade. É aí que acessa o subconsciente de forma real, tá? Então, basicamente, é nessa teta, na onda teta, que acontece esse transe mais profundo e aí sim você pode ter as mudanças que precisa, tá? E tem a última onda, que é a delta, que é a próxima onda, que é a delta, que é a onda do sono profundo. Tá? Essa onda teta também, voltando à onda teta, ela é quando você está começando a pegar no sono ali. Sabe aquele momento que você está começando a pegar no sono? Pode ser que naquele momento você esteja mais suscetível a sugestões? Sim, está assim. Tanto que eu trabalho com Sleep Talk, que é uma técnica de você falar para a criança na hora que ela está nessa onda teta, que é naquele primeiro sono da criança. Por quê? Porque ali elas estão mais suscetíveis. Porque elas estão criticando menos, tá? Então sim, eu acredito nessa parte, mas eu não acho que isso é uma condição primordial, tá? Mas os defensores da teoria de estado acreditam muito nisso, que é primordial que esteja em onda teta para que se tenha o resultado,
Beleza? É importante dizer também que, por mais que a hipnose para os defensores de estado aconteça em onda teta, tá, que é o transe profundo, é comum você alterar, mesmo que você esteja em hipnose, alterar. Eles não falam que não é comum, mas que na maioria do tempo você tem que estar em onda teta. Quer um exemplo? Você hipnotiza alguém e essa pessoa, pela teoria do estado, tá? Essa pessoa, ela entra em teta, tá? Então ela entra num transe profundo. Aí ali você dá uma sugestão que essa pessoa vai ver o ídolo. A hora que ela vai ver o ídolo, você dá essa sugestão, ela se emociona. Isso faz ela voltar para o alerta. E a hora que ela vê o ídolo, ela se emociona ainda mais. Então faz ela ficar muito em beta. Ela sobe as frequências cerebrais dela e ela vai lá para beta. A hipnose ainda está acontecendo, tá? Aí depois você faz a reindução, ela volta para a onda teta também. Então existe essa mudança, essa alteração. Mas para os defensores de estado, eles acreditam que a teta tem que fazer parte do maior processo terapêutico, do maior processo de hipnose. Tá? Basicamente é isso que eles acreditam. E os defensores da linha de não estado? Deixa eu beber uma aguinha. A Luzia tá aí hoje, ó. Que legal. Boa noite, Luzia. Os defensores de não estado, eles acreditam que independe de estar em estado alterado de consciência ou não, tá? Não precisa de um estado para que você tenha o resultado com a hipnose. Ela foca, como eu disse anteriormente, mais nesse comportamento, que pode ser atingido ondas tetas, tá? Por exemplo, eu fiz um relaxamento com uma pessoa durante o processo de hipnose e ela atingiu a onda teta, tá bom? Ela pode ser atingida assim como pode ser atingida numa meditação, assim como pode ser atingida no pré-sono, tá? Então, para o defensor de não estado, o que ele acredita? Que a onda teta pode ser uma consequência da hipnose, mas não que a hipnose é uma consequência da onda teta, é o oposto, tá? Então, ou seja, basta que o sujeito acredite na ideia e ele já está em hipnose. Então, se você pegar a teoria a definição de hipnose de Dave Elman, você vai perceber que ela é muito de não estado, né? Porque fala que é toda vez que você aceita uma sugestão e acessa o seu inconsciente. Basicamente é isso que fala Elman sobre isso. E eu gosto muito dessa definição. Porque basta que você acredite, aceite aquilo já se tornou real para você. Então, aí com o passar do tempo, quem está estudando hipnose vai se adequar. Tem muitos amigos meus que são defensores da teoria de estado. Tá? Fala, não, para mim hipnose é onda teta e quando está naquela onda, ele faz as mudanças e tudo mais. Ótimo, se tem o resultado é o que importa. Quando eu falar de PNL, eu vou falar um pouquinho sobre isso. O que importa é o resultado. Então, mas eu, Thiago, eu tenho uma tendência a acreditar mais na teoria do não estado, tá? Mas também acredito que exista o estado de hipnose, mas não como que seja algo fundamental para que tenha um resultado, tá bom? Eu acho que é isso por hoje. Eu tinha falado que eu ia passar sobre sobre estado e não estado, que eu ia falar hoje sobre modelo da mente de Gerald Cain e que eu ia falar sobre regras da mente de Gerald Cain. Basicamente é isso, é a proposta de hoje. Está dando 45 minutos, mais uma vez está dando tempo certinho. Não quero que fique algo muito extenso, tá? Lembrando que terça-feira que vem tem a próxima aula. Eu vou colocar uma enquetezinha aqui para que vocês me digam se vocês querem que as aulas sejam às 8 horas ou às 8h30 da noite. Tá? Porque tem gente que me perguntou se não pode ser às 8h30. Então eu vou fazer uma enquete. Se você quiser votar aí para me ajudar nessa enquete e for melhor para você às 8 ou 8h30, dá a sua opinião aí que vai ser importante. E vou deixar também o número do telefone do pessoal que está cuidando das mensagens para mim e tudo mais, só para essa questão de curso, porque eu não dou conta de misturar tudo clínica com curso, então está ficando muito complicado. Então eu vou continuar atendendo com o meu WhatsApp particular. Quem quiser pode me chamar também, não tem problema nenhum. Mas sobre o curso, sobre os avisos, para mandar as aulas gravadas, vai ser esse outro número de WhatsApp, que é o pessoal que está ajudando eu aí nessa questão, tá bom? Obrigado você, Sandra. Basicamente é isso por hoje. Boa noite.
Deu os 45 minutos aqui, tem pessoas que fizeram uma pergunta aqui para mim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou responder, me manda no direct aí, ou senão eu já faço uma postagem logo em seguida, só para a aula não estender, tá? Então eu já faço uma postagem logo em seguida para responder. Eu acho que teve 2 ou 3 perguntas aí, mas não deu tempo de responder, tá bom? Ou se preferir também pode me chamar no WhatsApp, que eu vou chamar no WhatsApp meu, ou no WhatsApp que eu vou deixar aí, que também tem eu passo a resposta, tá bom? Ó, minha mãe entrou agora. Minha mãe entrou na hora que tá acabando. Beijo, mãe, te amo, viu? O Rafa também entrou aí agora, beleza. É isso, pessoal, por hoje é só. Eu gostei bastante, acho que foi bem produtivo. E espero vocês na próxima terça-feira, tá? Quem quiser fazer parte para saber as aulas, saber antecipadamente o que é o conteúdo, quiser saber antecipadamente, quiser ter acesso aos vídeos, porque esses vídeos vão ser gravados. Então, quem quiser ter acesso aos vídeos também, me manda uma mensagem ou no meu particular ou nesse WhatsApp que eu vou deixar aí no final, porque aí eu consigo ter um contato um pouco mais próximo com vocês, tá bom? Então é isso por hoje. Boa noite todo mundo. Eu tô com 13 pessoas aqui agora e manteve esse número, é bom, é um número bom, eu gosto desse número, assim, 10, 13 pessoas, que é o que tá tendo, tá bacana pra mim, tô gostando, tá bom? Então, boa noite, um grande abraço, espero te ver novamente na terça-feira, às 8 ou 8h30, vai depender do resultado da enquete que eu vou deixar no meu próximo history, tá bom? Um grande abraço, encerrando em 3, 2, 1, agora.